Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Débora Ribeiro, jornalista, e hoje eu recebo a advogada Ana Simões, especialista em direito imobiliário, para a gente poder fazer aqui um programa, um bate-papo super importante sobre uso capião, que é uma palavra e um termo bem conhecido, mas que gera muita dúvida. Então, vem com a gente. Olá, doutora Ana, tudo bem? Seja bem-vinda, obrigada pela sua presença. Obrigada, Débora. Eu que agradeço estar aqui. Ana, queria que você começasse se apresentando, né? Contando para as pessoas quem é a doutora Ana Simões. Meu nome, na verdade, é Ana Paula Simões, mas todo mundo me conhece por Ana Simões, né? Eu sou advogada, especialista em regularização de imóveis. Atuo nessa área há pouco tempo devido a uma migração de carreira. Vamos falar assim, de carreira não, corrigindo. Migração de área dentro do direito, né? Como advogada, eu já atuo desde 2017, né, quando eu realmente resolvi assumir a função de advogada. E de onde que veio, Ana, essa paixão pelo direito imobiliário, né? Você que está no direito aí já há 10 anos e agora, né, essa transição focando mesmo na área imobiliária. Pois é, essa paixão pelo direito, ela veio de um problema de família. Isso é muito interessante frisar, porque a gente vê hoje, as pessoas... Vamos corrigir. As pessoas antigamente, elas pegavam um contrato, comprava contigo um imóvel, colocava na gaveta e achava que aquilo ali era o suficiente para ser dono. E o assim, famoso contrato de gaveta, né? O famoso contrato de gaveta. E assim aconteceu na minha casa. Olha. Meus pais, acreditando que aquilo era o certo, né, de se fazer, fizeram o certo, apesar de errado, mas tentando acertar e tá tudo certo. E eles fizeram a compra de alguns imóveis, né? Não fizeram a regularização deles, ou seja, colocar o nome deles dentro da matrícula. E aí, com isso, agora, depois que eu virei advogada, é que eu fui fazer essa regularização desses imóveis para eles. E deu tudo certo no final, agora tá tudo Graças a regularizado. Deus, tudo certo, tudo certo. E o bom do ser advogado imobiliarista é que a gente conhece as histórias das pessoas do início ao fim. Então, cada imóvel, ele traz pra gente uma história e isso é muito gostoso. Isso é muito interessante. Porque eu imagino que são muitos sonhos, né, por trás de cada imóvel, né? O brasileiro ainda tem isso, né? Essa questão, pelo menos a gente tinha até a nossa geração, né? Eu acho que talvez as próximas estão ressignificando, né? Buscando uma vida mais leve, né? Querendo aí ter mais liberdade. Mas pelo menos até a nossa geração a gente tinha esse sonho, né? De crescer, trabalhar, ter uma família, comprar uma casa própria e ter essa tranquilidade, né? De morar no que é nosso. O sonho da casa própria, desde que eu me entendo por gente, ele existe, né? Eu tenho que ter algum lugar para eu morar. E isso, no direito imobiliário, a gente defende não ter o lugar para morar, mas ter o lugar que é seu para morar. Porque o que está no seu nome, ninguém te tira. Sim. Então, a importância de regularizar esse imóvel é justamente evitar que alguém tire do seu nome. Perfeito. E, Ana, qual que é, então, o passo a passo, né, para quem está assistindo a gente, a pessoa que decidiu comprar um imóvel, o que ela tem que fazer para realmente, né, ter um imóvel regularizado e evitar essa dor de cabeça lá na frente? Às vezes as pessoas acham, Débora, que, tipo assim, eu tenho um contrato de gaveta, mas esse contrato foi registrado? Tá na matrícula do imóvel? O imóvel realmente tem matrícula? Eu tô até com um caso do escritório lá que não existe matrícula, existe uma fração de loteamento, vou usar esse termo para ficar mais fácil o entendimento, e que o imóvel não tem matrícula. E a gente está descobrindo esses dias porque eu comecei a investigar a origem daquele imóvel. Ou seja, Belo Horizonte a gente está com muitos imóveis que estão em fases assim que ninguém preocupou de regularizar. E agora, com essa preocupação da regularização, as pessoas começam a investigar. Então, nós estamos fazendo essa investigação para descobrir aonde que está a matrícula desse imóvel, que, por sinal, desse não tem. Então, assim, as pessoas, primeira coisa, o que eu faria quanto proprietário de um imóvel que eu não sei como que está a situação dele? Eu tentava buscar a matrícula. Não encontrei. Aí tem que contratar um advogado. Porque aí o passo a passo para a pessoa sozinha tentar regularizar torna-se muito difícil. Sim, e nesse momento, né, como que o advogado vai ajudar, vai atuar para poder facilitar esse processo e qual que é a chance de êxito, né, de conseguir resolver essa situação? A primeira coisa que a gente tem que preocupar em observar quando a gente vai fazer uma regularização é ver se não existe nenhum impedimento. Por exemplo, nem todo imóvel pode ser uso capido, tá? Existem imóveis que são frações municipais, estaduais e são terrenos
por exemplo, com uma proteção ambiental, esses imóveis não tem como regularizar. Esses imóveis, por pertencer ao Estado, por pertencer à União e tal, eles não são passíveis de uso capião. Então, não tem como regularizar. Agora, se é um imóvel que ele está livre e desimpedido, tem como regularizar, tem como dar um jeito de sair. Mas, novamente, reafirmo, não é uma pessoa comum, não desmerecer ninguém, lógico, né? Mas teria que ser um advogado especialista no assunto para que consiga fazer essa investigação patrimonial para ver como é que tá aquela questão daquele imóvel, para depois começar a dar os primeiros passos. E a questão do conhecimento, né? De você estar estudando, né? Estar preparada para isso, porque muitas vezes, né? A pessoa leiga, ela não vai saber qual que é o caminho, ela vai levar muito mais tempo, né? Vai perder dinheiro também nesse processo e acaba ficando mais desgastante. Agora, Ana, você falou, né? Uma palavrinha aí chave que é uso capião. Explica pra gente o que é, o que significa isso, porque muita gente, né? Acaba usando esse termo, mas não sabe na prática, né? O que significa. Então, Débora, a palavra uso capião é a palavra mais comum que se escuta por aí. Mas ela traz pra gente uma questão de tipo assim, a vontade de ser dono. Muitas pessoas pensam assim, a pessoa vai entrar com uso capião, ela tá invadindo. Não necessariamente, às vezes ela tem um contrato de gaveta que ela comprou do antigo dono, do que era do outro dono, que era do outro dono. Então vem aquela cadeia de contratos. Então ela já tem a posse, ela não tem a propriedade, que são institutos completamente diferentes. Uhum. Eu ter a posse quer dizer que eu estou ali com vontade de morar, com vontade de fazer papel de dono, pago IPTU, pago todos os encargos daquele imóvel, eu tenho um tempo dentro daquele imóvel, né? Então, eu consigo comprovar a minha posse, mas a propriedade mesmo é só a questão do papel. Então, as pessoas não podem generalizar que o uso capião é uma invasão, não necessariamente. O uso capião, às vezes, foi comprado, corrigindo, né? Comprada ao longo de muito tempo, vindo de outras pessoas com o famoso contratinho de gaveta. E você acredita, Ana, como especialista, que as pessoas deixam de fazer esse registro, né, completo? Fez ali o contratinho de gaveta, né? Ou seja, um contrato ali entre as partes, né? Mas não registrou, deixou guardado. Por quê? Por falta de conhecimento, porque elas querem reduzir ali talvez um custo, né? Com as taxas que são obrigatórias para poder fazer esse registro, né? Que é o ITBI, você me corrige se eu estiver errada, né? Então, que são os impostos, né? Que hoje significa aí, né? Quase 6% do valor do imóvel, né? Para poder fazer esse registro no cartório. Isso. As pessoas, elas preocupam, às vezes, com a forma de economizar, né? Lógico que a gente tem que fazer suas economias, tentar cortar de um lado do outro por causa da situação que todo mundo vive. Tá tudo certo. O problema é que as pessoas esquecem um pouco de pensar como que eu vou trazer isso para mim. Fiz um contrato de gaveta, vou guardar isso aqui porque amanhã eu regularizo. Aí faz uma reforma no imóvel, sobe uma parede, troca o portão, faz não sei o quê. E o mais importante deixa de fazer. As pessoas não têm a consciência que o mais importante é ter o nome lá. Então, você pegou o contrato. Eu posso ficar parada nesse contrato? Um instrumento particular, ele quase nunca é utilizado para fazer a compra e venda do imóvel. O ideal é a gente fazer uma escritura pública de compra e venda. Já é um documento formal do cartório. Segundo passo, quando a gente fez esse primeiro documento do cartório, a gente vai para o registro. Então, eu tenho um documento oficial falando como que foi a transação, como que foi a compra, para levar para o cartório de registro e falar assim, olha, eu comprei esse bem aqui, por mais que ele esteja alienado, que é uma das formas de contrato que a gente pode fazer, coloca a minha compra aqui. E aí tem uma reserva de transferência de propriedade, mas já existe um direito resguardado ali da que aquele imóvel vai ser realmente dela, entendeu? Se ela não pagar, tem as consequências do contrato que foi feito, tá tudo certo, é o que foi acordado dentro do negócio. Mas, entretanto, se ela tiver o direito e a outra pessoa lá no futuro não quiser transferir para ela, tem um documento formal registrado na matrícula. Vai gastar? Vai. Minas Gerais está para ter uma alteração nas taxas aí. Olha. Provavelmente vai ter uma alteração nos próximos... Não vou falar próximos dias, não, mas para frente, porque Minas Gerais está mudando as taxas. Então, qual que é o momento ideal para regularizar? Hoje. Porque vai sofrer alteração.
E eu imagino que para mais, né? E para mais, para menos eu acho que nunca vai ser. Então, um alerta aí importante, né? Para as pessoas se organizarem e priorizarem isso agora, até pensando aí, né? Numa redução de custo. Porque as taxas, elas são bem consideráveis. Bem consideráveis. E outra coisa que eu acho até importante, já não deixando você entrar no assunto, mas é porque as pessoas pensam assim, eu comprei o imóvel da Débora. Eu fiz um contrato de gaveta, eu vou deixar aqui, amanhã eu mexo com isso. E deixa ele guardado. Uhum. Só que o imóvel está no nome da Débora. Se a Débora contrair alguma dívida e o credor achar esse imóvel, o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma indisponibilidade na matrícula. Eu, quanto comprador, eu vou ter um problema com aquela indisponibilidade, porque talvez esse imóvel pode ir até leilão. Então, por isso da importância de que comprou, registrou. Entendeu? Por isso da importância de fazer esse registro. Voltamos ao uso capião. Não fiz isso na época, olhei a matrícula, virei e falei assim, opa, não tem impedimento. Regularize. Sim, e também uma outra situação que eu imagino, né, que possa acontecer, Ana, no caso, se essa pessoa que vendeu, né, tem uma doença, né, ou chega a óbito, também vira uma dor de cabeça depois, né, nesse caso. Que aí entra nessa questão de inventário, enfim. É justamente aí um dos outros problemas que tem, né? É. Não regularizar não é vantagem, Débora. O que acontece? A pessoa faleceu. A família, se quiser não agir de boa fé e colocar aquele imóvel dentro do inventário, aquela pessoa que comprou, que está com um contratinho de gaveta, ela vai sofrer. Porque ela vai ter que contratar um advogado forçadamente, né? Que não ficaria barato, porque já é um processo judicial. Ela vai ter que fazer sua defesa comprovando que aquele contrato de gaveta que não tem valor, tem valor. Ela vai ter que demonstrar dentro de um processo que aquele imóvel é realmente dela. E isso complica toda a situação. E a pessoa tem chance de perder o imóvel nesse caso? Tem. Então, gente, regulariza, não deixa pra depois não. Se você tá nessa situação, já corre aí, pega esse contrato, né? Busca uma ajuda especializada se você não conseguir resolver sozinho, porque pode vir muita dor de cabeça aí na frente, né, Ana? Pois é. Eu sempre falo assim, só é dono quem registra. Só é dono quem coloca o nome dentro do registro do imóvel. Não adianta eu simplesmente falar, eu sou dona, tenho um contrato aqui. Não, não é isso. E, Ana, e no caso de uma pessoa que tomou posse desse imóvel, né, de uma forma talvez indevida, talvez, dar um exemplo aqui, de um parente que emprestou imóvel para a pessoa morar por um tempo, e aquela pessoa depois não quer mais sair dali. Como que é esse processo para conseguir tirar uma pessoa que está temporariamente com aquela posse? Isso é complicado. Você trouxe um problema grave. O que eu gosto de fazer? Eu gosto que quando as famílias chegam lá no escritório com esse tipo de demanda, faz um contrato de comodato. Vou deixar a pessoa morar ali sem pagar nada, porque ela está passando uma necessidade, está passando por algum problema. Pode deixar? Deixa, olha, fulano, eu vou resolver, mas eu vou fazer um contrato de comodato. Não se incomoda, não. É a nossa condição para você morar aqui. Perfeito. Existe, então, essa solução? Existe essa solução. Porque também existe o uso capião familiar. Uhum. É uma outra modalidade de uso capião, apesar de que tem algumas decisões que saíram no STJ agora, regulamentando isso aí, que, por exemplo, eu deixei meu irmão morar na casa da minha mãe, mas o inventário tá correndo e tal, ele não pode entrar com uso capião para me lesar. Ele não vai poder ficar com aquele imóvel na sua totalidade, ele vai poder ficar na fração que corresponde a ele. Mas até você conseguir regularizar isso, até você conseguir provar por A mais B que aquele direito não é dele, você vai ter um processo judicial, você vai ter tudo. Então, eu, quanto proprietária de uma fração de um imóvel, sendo condômina com o meu irmão, que é proprietário de outra fração de imóvel, eu posso perfeitamente falar com o meu irmão, olha, a minha fração está aqui, você vai usar tantos % da minha fração, não vou te cobrar nada, mas você vai manter o imóvel, que são as condições que a gente pode colocar, você vai manter o imóvel arrumadinho e tal, não sei o quê. Ou seja, o combinado não sai caro. O combinado nunca vai sair caro. E imagino que tem muita gente que acaba ficando resistente por essa solução, né? Que é o ideal, talvez achando que o outro vai achar que tá desconfiando, né? Que não, enfim, que não confia. Mas olha, é importante documentar. Eu tive esse caso e foi muito interessante dentro do escritório. Nós fizemos uma reunião com todos os irmãos, porque o imóvel, ele é parte de um inventário que o escritório está conduzindo também. Mas, porque a gente mexe com regularização de imóveis, né? Então, volta o inventário. Então, a gente fez uma reunião com todos os irmãos, conversamos
explicamos qual que era a condição de um dos irmãos para o outro ali morar, né, e tal. E foi aceito numa boa. Porque o irmão que estava morando, ele entendia qual que era a situação dele e entendia a situação dos irmãos. Então, assim, foi a maneira mais fácil de ser conduzida. Porque na hora que já virou briga, aí acabou. Que entra a emoção e fica difícil, né? Tomar uma decisão É. inteligente, né? Com calma, tranquilidade. E no direito imobiliário não dá para contar com emoção, não. Você tem que usar razão. Sim. E, Ana, uma pessoa hoje, ela pode ter mais de um imóvel no mesmo nome? Pode. Ela pode ter mais de um imóvel. O uso capião é que vai dar uma limitada. Mas aí existem vários tipos de uso capião. Existe o uso capião por abandono do lar, porque o companheiro saiu de casa ou a companheira saiu de casa e abandonou o lar. Então, tem o uso capião para isso. Existe o uso capião rural, extrajudicial e por aí. O extraordinário e por aí vai. Então, existem várias modalidades de uso capião. Então, para cada caso, a gente tem que avaliar o caso em si. Anne, de todas essas modalidades que você citou, qual ou quais, né, que mais chegam para você hoje no escritório, que mais tem demanda e procura aí pelo seu atendimento? Eu vou usar o termo de a menos complicada. Eu vou usar a menos complicada, que é a extraordinária. Porque, normalmente, as pessoas põem na cabeça que o uso capião são 15 anos na posse do imóvel e que eu posso adquirir ele depois de 15 anos. Não, existem vários tipos, né? Como eu já falei da familiar, que são 2 anos. Eu já falei, tem a rural, tem a ordinária, que são 10 anos, e a extraordinária de 15 anos, tá? Desde que eu tenha boa fé, que eu queria estar ali morando, fazendo aquele imóvel meu, né? E justo título, eu comprove meu tempo de posse, e por aí vai. Então, esse é o mais comum de se aparecer no escritório. E é o mais fácil da gente conseguir um caminho para êxito nele, porque as outras existem requisitos muito mais específicos, muito mais alinhados. Por exemplo, tem uma que é 250 metros quadrados. Então, para essa modalidade, a gente tem que aprofundar muito mais. Não quer dizer que é uma preguiça do advogado, gente, por favor. Mas é que aquilo ali pode vir a facilitar para o nosso cliente. Ou seja, cada caso é um caso, Cada né? caso é um caso. Sempre vai ser assim. E já teve, em algum caso no escritório que você trouxesse pra gente, né? Pra gente poder compartilhar, até ilustrar melhor, né? Pra quem tá assistindo também, alguma situação, né? Nesse sentido que vocês conseguiram resolver? Olha, tem um caso muito interessante que a gente tá finalizando ele. É interessante assim, é um pouco triste, porque quando a gente fala de inventário é porque alguém se foi, né? Então, esse caso, a família, 2 idosozinhos compraram o imóvel, né? Há muito tempo. Aí o casal, primeiro, o pai veio a óbito, né? Eu falo pai porque quem está regularizando são os filhos. Veio a óbito, a mãe 10 anos depois veio a óbito, e aí a gente foi descobrir o que estava acontecendo. Eles compraram o imóvel, pagaram bonitinho, você precisa todos os recibos bonitinho anexados no processo. Pagaram o imóvel, tudo bonitinho e tal, beleza. Quando nós fomos ver, o contrato de compra e venda que foi feito com a imobiliária na época que eles compraram, isso foi tipo 1990 e tal. Eles colocaram o número da matrícula errada no contrato. Nossa. E para achar o dono do imóvel? Aí consegui, com muita luta, achar o dono do imóvel. Ele ainda estava vivo. Um trabalho de investigação, né? Investigação mesmo. A gente tem que investigar tudo. Investiga o imóvel, investiga o vendedor, investiga o comprador e por aí vai. Tanto que a gente descobriu que quem fez o documento errado foi a imobiliária. Sim. E esse casal de velhinhos, ele não transferiu para eles, sabe? E aí, quando a gente foi conversar, assim, com o proprietário começou a se opor ao uso capião. Ele já tinha recebido tudo. Aí ele falou, eu não assino esse documento que você estava fazendo. Porque eu estava fazendo um aditivo contratual, assinado por ele e pela esposa dele, que graças a Deus ambos estavam vivos ainda, né? E aí eu tive que reformular. E aí eu pedi para que ele desse quitação, ele deu quitação, reconheceu que fez a venda e tal, não sei o quê, e que houve apenas um único erro, que era o número da matrícula colocada errada naquele contrato. E aí agora a gente fez isso. Mas o que acontece? A família não pôde fazer inventário, porque os pais deixaram de regularizar. A mãe faleceu, eu não me recordo, não sei se foi 2020 ou 2022, alguma coisa assim. Olha o tempo
que esse imóvel está parado devido à falta de regularização. Sim. E no final ficou tudo bem? Deu certo? Já estamos finalizando, graças a Deus. E vai sair a regularização. O bom da história é que, devido ao tempo, né? A gente conseguiu transformar o tempo após morte para os filhos também, né? Como sucessores, né? E aí o imóvel vai sair no nome de todos os filhos. Cada um com sua fração ideal. E aí agora o que eles querem é vender. E aí cada um vai conseguir colocar a mão no percentual que cabe a eles, né? E resolver essa demanda. Que bom. Ana, quais seriam aí as dicas que você deixaria, né, para quem está assistindo a gente, né, que está passando por essa situação, né, ou algum tipo, né, de uso campeão, né? Você citou aqui vários exemplos. Qual que é o recado que você deixa para quem precisa resolver isso? Primeiro, que eu não ia comprar de forma alguma qualquer imóvel só no contrato de compra e venda. Não confio jamais. Jamais, 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 jamais. Segundo, primeiro você tem que investigar qualquer imóvel que você for comprar, né? Mas voltando, fez a investigação, comprou o imóvel, não faça contrato de gaveta, regulariza logo em seguida, né? No máximo, eu vou abrir uma exceção de 30 dias, vamos falar assim, para esse mês eu gastei com isso, mês que vem eu gasto com aquilo, mas quando a gente vai comprar um imóvel, a gente já tem que ter uma noção dos gastos que a gente vai ter com aquela aquisição. Então, fez isso, vai lá, registra, não custa, paga o que é devido, né? Dai a César o que é de César, paga o que é devido e coloca no seu nome, para evitar ter que passar por situações de uso capião. Mas chegou nessa situação, descobriu que o pai, a mãe, ou fez uma compra de um imóvel que foi no contrato de gaveta e agora quer regularizar, procura sempre um advogado especialista no assunto. Nunca procure um advogado que não tenha conhecimento de causa. Porque igual eu já trouxe a situação aqui, a investigação que a gente está fazendo do histórico da terra. Esse local a gente está vindo de uma fazenda, de uma gleba. Então, ele parou no loteamento. Não tem matrícula de nenhum imóvel naquela redondeza. Então, é a partir daí que o advogado, que é especialista no assunto, vai conseguir identificar qual que é o meio e o caminho para trazer a solução para aquela família. Sim. Ana, você orienta, então, qualquer pessoa que vai comprar um imóvel, é importante buscar um advogado ou ela pode também fazer essa investigação por conta própria? Geralmente, ou ela vai comprar direto do proprietário, ou se estiver passando ali para uma imobiliária, né, fazendo essa intermediação, o que você orienta? Aí a gente vai começar a entrar num outro assunto que é muito importante, que é a investigação patrimonial, tá? Eu não compraria com um contrato sem um especialista no assunto. Tá? Porque as condições e as regras do jogo, por mais que você saiba a forma de pagamento, eu saiba a forma de como eu vou colocar aquilo, a regra do jogo, quem vai saber direitinho como conduzi-la é o advogado especialista no assunto. Não adianta eu contratar um corretor que tenha sua função muito louvável, mas o corretor ele não tem capacidade técnica para elaborar um contrato de que vai resguardar ambas as partes. Ou o corretor não vai fazer a investigação correta que se deve fazer antes da aquisição do imóvel. Imagina você chega numa imobiliária, vira para o corretor e fala, apaixonei com aquele imóvel, eu quero ele. Quando vai ver, você comprou, pagou, tem um documento genérico no seu nome e é área ambiental. Teve um caso no sul do país que um condomínio inteiro foi jogado no chão porque o pessoal construiu em área ambiental. Isso antes de registrar no cartório? Antes de registrar no cartório. Porque a partir do momento que registra no cartório, significa que o imóvel está regularizado. A matrícula é a identidade do imóvel. A matrícula, ela traz tudo que a gente precisa saber. Delimitação, vizinho, e por aí vai. Se é área ambiental, se não é. Então, vamos falar que é o DNA do imóvel, chama-se matrícula. Pegou a matrícula, a gente consegue ter uma noção se aquilo ali é área de preservação, se não é, se está bloqueado, se não está. Então, quem tem conhecimento para saber sobre a matrícula é alguém que é especialista no assunto. Sim. O corretor, ele não vai saber ler a matrícula. Não estou desmerecendo ninguém, longe de mim. Mas o corretor, ele não tem a capacidade técnica para isso. O advogado especialista tem. Também porque muitas vezes é usado um contrato padrão ali, né, Ana? Que acaba só atualizando ali os dados, né, as informações de cada imóvel. Muitas vezes são colocadas informações bem genéricas. Quando eu faço contrato de compra e venda, eu sento com as partes. Com uma parte conversa, sento com a outra parte conversa, depois faz uma reunião com os dois, para avaliar como um todo o que eles querem, qual que é a intenção deles. O que um quer se resguardar e o que o outro quer se resguardar. Agora, o contrato genérico não defende ninguém. Sim.
Então, muito importante, né, Ana? Ana, queria que você deixasse aqui pra gente, né? Te agradecer, né, por todas essas informações. Tenho certeza que vai ajudar muita gente que tá assistindo e que você deixasse os seus canais de comunicação, suas redes sociais, para quem quiser esse auxílio, te acompanhar também, né, com seu conteúdo, como que as pessoas podem te seguir. Bom, meu canal de comunicação, o mais certo é o Instagram, que é @anasimões.regularize. Lá eu trago várias coisas sobre regularização de imóveis, sobre investigação patrimonial, sobre o due diligence, todos esses assuntos que são pertinentes ao direito imobiliário. Perfeito, Ana. Quero agradecer mais uma vez aqui pela sua presença, né? E em breve a Obrigada, gente eu. volta com um novo conteúdo. Com certeza. Obrigada. Obrigada a você também que acompanhou com a gente. Deixa aqui sua dúvida, né? Sugestão de um próximo tema. A gente vai estar aqui mensalmente trazendo um conteúdo novo para vocês sobre direito imobiliário. Compartilha também esse vídeo com quem você conhece. Até o próximo.